nação bandista, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Banda das Nações. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer, bom? Então, daí início ao vídeo de hoje. Boa noite para a Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. E hoje você vai contar uma história pra gente, uma história verídica de uma mãe de santo, né? Justamente. Algo que aconteceu aí na infância dela, né, para Vinier. E dentro dessa pauta aí a gente pode falar um pouco sobre já essa mediunidade em crianças, né? Mediunidade que aflora em crianças desde cedo e que muitas pessoas nem acreditam, né? Às vezes, Justamente. em alguns médicos que já vêm prontos, digamos assim. Isso acontecia muito da Umbanda Raiz, né? Certo. Médios que nasciam prontos. E aí isso vai relatar pra gente hoje uma história aí envolvendo, de certa forma, uma mediunidade não descoberta ainda. Olha, minha filha, essa história é uma história verídica, né? De uma mãe de santo que hoje ela tem 87 anos de idade. Ainda bate com o pé no chão, né? Ainda trabalha na espiritualidade. Mas ela contou essa história para mim, né? Porque essa história foi a própria mãe dela que relatou para ela. Então, ela nunca esqueceu. Então, ela conta essa história e contou para mim e eu quero passar isso para vocês. Olha, hoje ela tem 87 anos de idade. Na época, ela tinha de 3 para 4 anos. Então, isso aconteceu há 83 anos atrás, certo? Isso aqui foi passado aqui no interior do estado do Ceará. Uma família, né? Uma família. Pai, mãe e 2 filhos. Que era com essa criança de 4 anos de idade, né? Tinha um filho mais velho e tinha essa criança, que é justamente essa criança da história, né? Tinha de 3 para 4 anos de idade. Mas, nesta casa, morava uma tia dessa criança também. Morava assim, passava um dia por lá, viajava, voltava e ficava lá, certo? Essa tia dessa criança tinha muito querer por essa criança, banhava a criança, penteava, e essa criança tinha um amor por ela, né? Tia. Só que aí por trás de tudo, a tia dessa criança traía a própria irmã dentro da casa com o pai da criança, certo? A mãe da criança sabia, mas também não dizia nada para não desagradar, porque naquela época, né, não causa atrito, né? Mas viviam ali tudo bem, só que aquela mãe, né, tinha aquela angústia, aquela dor no coração de ver a própria irmã dentro da casa, quando ia passar o dia por lá, né, junto com o marido dela, e traía, né, mas ela não dizia nada. Então, quando foi um dia, à noite conversando, né, aí ela disse que vinha para Fortaleza. Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará. Vinha para Fortaleza. Mas o interior ficava muito longe da BR. Então, para ir para a BR, tinha que ir a cavalo e lá na BR esperar o pau de arara, né? O transporte que vinha do outro interior para Fortaleza. Eles pegavam na BR. Então, quando foi de manhã, foram dormir tudo cedo, né? E de manhãzinha, para 4 horas, para 5 horas, mas saíram. O pai dessa criança selou o cavalo dele e selou o cavalo da esposa, para ela ir no cavalo da esposa, e levar ela até a BR, onde pegava o pau de arara. E saíram de manhãzinha. Quando foi amanhecer o dia, a criança acordou. Procurou pela tia. Tá? Quando chegou na cozinha, a mãe dela estava chorando, sentada chorando, soluçando, e as lágrimas molhando o rosto, né? A criança viu aquilo e me perguntou: minha mãe, o que a senhora tem? A senhora está chorando por causa da tia que foi viajar? Aí ela disse: é por isso mesmo, minha filha. Porque aquela sua tia está me causando muito mal. Por quê, mamãe? Olha, aquela sua tia é uma pessoa sem vergonha. Ela faz sem vergonha isso com seu pai. Isso maltrata muito. Mas a criança não sabia o que era isso, né? É mesmo, pois não chore não. Pois é, eu fico assim porque eu não posso dizer nada para não maltratar o seu pai, também não maltratar ela, para não causar atrito na família.
Então eu guardo isso calado, mas como ela foi viajar, eu chorando aqui. Pois não chore não, menina. Aí levantou-se a criança, né? Inocentemente, chegou perto da mãe. Pois a partir de hoje, se a minha tia fez você chorar, ela não vai fazer mais você chorar não. Aí começou a enxugar a lágrima da mãe dela, enxugando, né? Enxugando. Mas por que, minha filha, que você diz isso que ela não vai mais? Porque minha mãe, pra cá ela não vai mais voltar. Não diga isso não, minha filha, ela vem amanhã de noite, amanhã ela vem de novo pra cá. Não, minha mãe, eu estou lhe dizendo que ela não vem. A partir de hoje a senhora não vai mais chorar por ela. Se ela está fazendo mal à senhora, ela não vai fazer mal mais à senhora de jeito nenhum. Não diga isso não, que é sua tia. Eu estou dizendo que ela não vai voltar para cá. E a senhora não vai mais chorar por ela. Pronto. Isso, na manhã do dia, né? Enxugou as lágrimas da mãe dela, então passaram o dia. No outro dia, ela vinha retornar para o interior. Então ela descia da BR, né? Era a mesma coisa, descia da BR, o pai da criança ia pegar o cavalo da mãe, e ia buscar ela lá. Só que antes dele se preparar para ir, já chegava uma pessoa no cavalo. Aí disse para ele, olha, você vai esperar fulano de tal, lá na BR, mas não leve o cavalo não. Por quê? Porque ela está muito doente, tá na casa de fulano de tal, então você vai lá, ela pediu para levar dois trabalhadores e uma rede, para trazer ela numa rede. Aí tá certo. Pronto. Mandou cortar um pau, né, que é para atravessar a rede, para trazer no ombro. Não tinha transporte, não tinha carroça, essas coisas, né? Ela não podia vir montado no animal. Então assim ele fez, falou com os trabalhadores e foram para a BR. Quando chegaram lá, ela já estava inchada, muito doente, sem poder andar. Uma coisa horrível. Aí o que foi que ele fez? Mandou os trabalhadores pegar ela, botar numa rede, passou o pau e vamos levar para casa, né? E trazer para casa dele. Só que ela no caminho ela disse, não, eu não quero ir para casa da minha irmã. Não quero. Quero ir para casa do meu irmão, que era um outro irmão que ela tinha, longe, né? Ficava perto do mesmo interior, mas era longe, uma casa para outra. Mas por que você não quer ir lá para casa? Não, não quero ir não. Não quero ir não, porque eu já causei muito mal à minha irmã e não quero chegar lá desse jeito não. Eu quero ir lá para o meu irmão, de lá você vai buscar minha irmã para me visitar. Pronto, assim foi feito. Pegaram ela, botaram na rede e levaram para casa do irmão dela, foi distante também, né? Nessa distância ficou já de madrugada. Então chegaram lá e botaram ela lá, ele retornou para casa e disse, olha, a sua irmã não quis vir para cá, porque chegou da capital, muito doente, e pediu que você amanhã, bem cedinho, que você fosse lá, na casa do seu irmão lá, e fosse visitar ela. Aí ela veio bem, então pronto. E a criança ali olhando, né, aqui, de manhãzinha, se ajeitaram, ela foi, no cavalo, né, mais o marido. Quando chegou lá na casa do irmão, perguntou para ela, mandaram ela entrar, ela estava deitada em cima de uma cama, só arquejando, muito doente, toda inchada. Aí perguntaram o que foi isso. Então, ela se queixou-se de uma garapa de murici. Hoje nós chamamos suco de murici, naquele tempo era uma garapa de murici que eles faziam. Então, ela estava naqueles dias, né? A doente estava naqueles dias, que a mulher tem todos os meses, estava naqueles dias, e chegou aqui na capital, bebeu uma garapa de murici, ela se queixa disso, dessa garapa de murici. Diz que tomou a garapa e a garapa fez mal, né, porque ela estava naquele dia, então ela inchou e ficou muito doente, pronto. E ela estava se queixando disso. Então pediu perdão, pediu desculpa, né, porque o que ela tinha feito, a irmã dela sofrer durante o tempo que ela passou na casa dela. A mãe da criança disse, não, está tudo bem, mas também não derramou uma lágrima, vendo ali a irmã doente, e lembrando das palavras que a filha tinha dito, né? Uma menina de 3 para 4 anos de idade. Ficou olhando e disse, está certo. Então, saiu lá para fora, falou com o irmão dela. O irmão perguntou, olha, você perdoou ela porque o que ela fez com você? Ela disse, não, está perdoado, pronto, Deus perdoa.
Vai ficar? Não, eu vou para casa, tem minhas coisas para fazer. E veio, foi embora. Quando chegou em casa, disse a menina, olha, a sua tia está muito doente, está na casa lá do seu tio, né? Então não vai voltar para casa. Ela disse, eu não disse que ela não vinha? Pronto, só disse isso. Assim que a menina está falando, o irmão dela chegou no cavalo e disse, olha, eu venho lhe dizer para você perdoar, mas perdoar de coração, porque ela acabou de falecer. Certo? Agora eu pergunto a vocês, as palavras da criança. A criança falou isso inocente, né? Hoje, essa senhora, que era criança naquela época de 3 para 4 anos, hoje tem 87 anos de idade, né? 87 anos de idade. Isso aconteceu há 83 anos, né? Então será que aquela criança desejou o mal naquela época? Não. Ela disse aquilo, né? Para acalentar a mãe dela. Porque ela viu a mãe dela chorando, então ela disse aquilo. Naquele momento ela disse, não chore mais, minha mãe, a partir de não chore mais, que ela não vai mais voltar para cá, não vai fazer mais a senhora chorar. Quer dizer, ela já tinha aquela menor de idade, já tinha aquele dom de criança, né? Então ela já trazia aquilo. Hoje ela é uma grande mãe de santo ainda, né? Pela idade que ela tem, com 87 anos de idade, mas já trabalha ainda, né? Ela trabalha ainda. E ela relata essa história muito bem, né? Ela é lustra, ainda é uma pessoa lustra, então ela conta isso que a mãe dela contou para ela. Então eu pergunto a vocês, o que vocês acham? Será que foi maldade da criança ou porque a criança já tinha aquela menor de idade e relatou aqui para a mãe dela, né? Isso aí é uma história que passou, isso verídica, porque essa medicina eu conheço demais, né? Conheço muito. Esse ela conta para todo mundo, ela contou para mim e eu estou passando para vocês. Então é por isso que eu digo, olha, quem é bom já nasce feito. Não tem citado que diz, né? O espinho, quando é bom, de pequeno traz a ponta. Então por aí vocês tirem, né? É o que eu quero dizer. Tá certo, minha filha? Certo, gente. Então essa foi a história aí, né, de uma mediunidade, uma criança, né? Uma entidade muito forte, né, para Lavenier? Muito forte. Então, não foi a criança que fez bruxaria, vamos deixar bem claro, né? A criança diz para a mãe digamos dela, que essa mãe de santo já é uma médium de nascença, né? Uma né? evidência, tinha evidência e disse para... Digamos que ele também tinha essa mediunidade, digamos, é meio que essa criança foi avisada de certa forma, mas pela pouca idade não sabia, né? Não foi, né? Então, assim, a gente tem que deixar claro que a criança não desejou mal à própria tia, né? E nem que a criança fez mal ou desejou alguma coisa de ruim, apenas ela já sabia o que iria acontecer, né? Digamos, uma evidência do futuro, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da história. Se vocês conhecem alguém aí que já passou por uma história assim, de uma mediunidade em crianças, tá bom? Comenta aqui abaixo. Um beijo grande pra todo mundo e até os próximos vídeos. Axé pra todos.